Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Timão Dark. Christian Martinez pode estar próximo de ser o novo reforço do Corinthians. O jogador, que tem 29 anos, é um dos principais nomes da seleção do Panamá e atua como volante. Ele se destaca pela intensidade na marcação, boa saída de bola e capacidade de cobrir grandes espaços no meio-campo, sendo considerado um típico motor da equipe panamenha. Martinez construiu grande parte da carreira no futebol israelense, onde ganhou experiência e se consolidou como um meio-campista de confiança. Nos últimos dias, o nome do volante passou a ser ligado ao Sport Club Corinthians Paulista como possível reforço para a sequência da temporada. Até o momento, as informações apontam que há interesse e especulações, mas não existe anúncio oficial de contratação. Caso o negócio seja concretizado, Christian Martinez chegaria para agregar força física, marcação e dinamismo ao meio-campo corintiano, características que fazem dele um dos jogadores mais importantes da seleção do Panamá e um atleta acostumado a jogos de alta intensidade. E aí, fiel, o que vocês acham dessa possível contratação de Martinez? O jogador chega para agregar o elenco? O futuro de Matheus Donelli está cada vez mais distante do Corinthians. O goleiro teve seu empréstimo encaminhado para a renovação com o Shabab Al-Ahly, dos Emirados Árabes Unidos, e deve permanecer no clube até o fim de 2026. O time árabe seguirá pagando integralmente os salários do jogador, enquanto o vínculo com o timão continua válido até 2028. A renovação acontece após Donelli agradar a diretoria e a comissão técnica do Shabab Al-Ahly. O contrato já previa uma cláusula de extensão automática, e uma compra em definitivo ao término do empréstimo também é uma possibilidade. Mas tem um detalhe curioso: Donelli ainda nem estreou pelo novo clube. Isso porque a regra do futebol dos Emirados impede que goleiros estrangeiros atuem nas competições nacionais sem a cidadania local. Para finalmente entrar em campo, o ex-corintiano aguarda a emissão do passaporte dos Emirados e a conclusão de toda a documentação necessária. Além da burocracia, o processo sofreu atrasos por conta do Ramadã, que reduz o funcionamento dos órgãos públicos, e também pelos impactos da instabilidade no Oriente Médio, que alterou o calendário das competições na região. Cria da base do Corinthians, Donelli perdeu espaço antes de deixar o Parque São Jorge e era apenas a quarta opção para o gol. Sua última partida pelo timão aconteceu em 2025. Agora, mesmo sem ainda ter estreado nos Emirados, o goleiro já tem o futuro praticamente definido e pode, em breve, encerrar de vez sua passagem pelo Corinthians, caso a compra em definitivo seja concretizada. Continuando no gol, outro nome que voltou a ser ligado ao Corinthians é o de João Paulo, goleiro que pertence ao Santos e estava emprestado ao Bahia. A tendência é que ele não permaneça no Santos, já que Gabriel Brazão assumiu a titularidade e deve seguir como o goleiro da equipe. Com isso, João Paulo deve buscar um novo clube para dar sequência à carreira. Mas será que ele serviria para o Corinthians? Na minha visão, não seria uma contratação para assumir imediatamente a posição de titular. Hugo Souza continua sendo o dono da camisa 1 e vive um bom momento. O ponto principal é outro: aumentar a competitividade no elenco. Hoje o Corinthians possui goleiros jovens como opções, mas ainda falta um nome experiente para disputar posição de igual para igual com Hugo Souza. Ter um goleiro acostumado à Série A, com boa bagagem e experiência em grandes jogos faz com que o nível de exigência aumente dentro do elenco. João Paulo já mostrou qualidade no Santos durante várias temporadas. Fez grandes partidas, salvou o time em diversos momentos, e apesar de não ser considerado um goleiro de elite, pode ser uma peça interessante para compor o elenco. Ou seja, não seria uma contratação para resolver todos os problemas, mas também não seria um nome que chegaria sem utilidade. A pergunta fica para vocês: vocês aceitariam João Paulo como concorrente direto de Hugo Souza? Por fim, nossa última notícia é sobre o futuro de Memphis Depay no Corinthians. Segundo informações divulgadas por Samir Carvalho, a diretoria do Corinthians demonstra interesse em manter Memphis no elenco e trabalha para renovar seu contrato. A proposta financeira estaria girando em torno de 1,8 milhão de reais por mês. Além disso, existe uma dívida do clube com o jogador que gira entre 42 e 43 milhões de reais, valor que precisaria ser parcelado em um novo acordo. Nos bastidores, uma informação chamou bastante atenção. Pessoas próximas ao staff de Memphis teriam espalhado que o atacante gostaria de receber um salário semelhante ao de Yuri Alberto, que atualmente está entre os maiores vencimentos do elenco. E aí começam os cenários. Se Memphis aceitar receber algo próximo dos 2 milhões de reais mensais, existe um grande otimismo para que o acordo seja fechado. Se o pedido subir para aproximadamente 2,5 milhões de reais,
a negociação passa a ficar mais complicada. Agora, caso a exigência seja próxima dos 3 milhões de reais mensais, a tendência é que a renovação não aconteça. Por isso, a sensação nos bastidores é que a permanência do holandês depende muito mais do valor que ele decidir pedir do que propriamente da vontade do Corinthians em mantê-lo. E também existe ainda um detalhe muito importante envolvendo toda essa negociação. Segundo fontes ligadas ao clube, caso essa dívida entre Corinthians e Memphis seja levada para a Corte Arbitral do Esporte, o prejuízo pode aumentar consideravelmente. Hoje a dívida gira em torno de 42 milhões de reais, mas, com multas, juros, correções e eventuais decisões judiciais, esse valor poderia praticamente dobrar, chegando perto dos 80 ou até 90 milhões de reais. É justamente esse cenário que faz a diretoria enxergar a renovação como uma solução financeiramente menos prejudicial. Na prática, o raciocínio seria simples. Em vez de pagar uma fortuna para um jogador que não estará mais no elenco, o Corinthians prefere negociar um novo contrato, parcelar a dívida existente e continuar contando com um atleta que pode decidir jogos. Claro que tudo isso ainda depende da posição final de Memphis. Enquanto ele não informar oficialmente quais são suas exigências salariais, nenhuma negociação pode ser considerada fechada. Mas uma coisa parece clara: o Corinthians quer renovar. Agora a bola está com Memphis Depay. Então, fiel, é isso por hoje. Vocês acham que o Memphis Depay continuará no Corinthians? Comenta aí e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo para não perder mais notícias do nosso timão. Um abraço e vai Corinthians!